Da malícia do pecado mortal, por Santo Afonso Maria de Ligório. Filhos, criei e engrandeci-os, mas eles me desprezavam. Que faz aquele que comete pecado mortal? Injuria a Deus, desonra-o, e no que depende dele, cobre-o de amargura. Primeiramente, o pecado mortal é uma ofensa grave que se faz a Deus. A malícia de uma ofensa, diz São Tomás, se mede pela pessoa que a recebe e pela pessoa que a comete. A ofensa feita a um simples particular é sem dúvida um mal, mas constitui delito maior se é feita a uma pessoa de alta dignidade, e muito mais grave quando visa o rei. E quem é Deus? É o Rei dos Reis. Deus é a majestade infinita, perante quem todos os príncipes da terra e todos os santos e anjos do céu são menos que um grão de areia. Diante da grandeza de Deus, todas as criaturas são como se não existissem. Eis o que é Deus. E o homem, o que é? Responde São Bernardo: saco de vermes, pasto de vermes, que cedo o hão de devorar. O homem é um miserável que nada pode, um cego que nada vê, pobre e nu que nada possui. E este verme miserável se atreve a injuriar a Deus? Exclama o mesmo São Bernardo. Com razão, pois, afirma o doutor Angélico, que o pecado do homem contém uma malícia quase infinita. Por isso, Santo Agostinho chama absolutamente o pecado mal infinito. Daí se segue que todos os homens e todos os anjos não poderiam satisfazer por um só pecado, mesmo que se oferecessem à morte e ao aniquilamento. Deus castiga o pecado mortal com as penas terríveis do inferno. Contudo, esse castigo é, segundo dizem todos os teólogos, citra condignum, isto é, menor que a pena com que tal pecado deveria ser castigado. E, na verdade, que pena bastará para castigar como merece um verme que se rebela contra seu Senhor? Somente Deus é Senhor de tudo, porque é o Criador de todas as coisas. Por isso, todas as criaturas lhe devem obediência. Obedecem-lhe os ventos e os mares. O fogo, o granizo, a neve e o gelo executam suas ordens. Mas o homem, quando peca, que faz senão dizer a Deus: Senhor, não quero servir-te. O Senhor lhe diz: não te vingues. E o homem responde: quero vingar-me. Não te aposses dos bens alheios, e deseja apoderar-se deles. Abstente do prazer impuro, e não se resolve a privar-se dele. O pecador fala a Deus do mesmo modo que o ímpio Faraó, quando Moisés lhe comunicou a ordem divina de que desse liberdade ao povo de Israel. Aquele temerário respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor. Êxodo 5:2. O pecador diz a mesma coisa: Senhor, não te conheço, quero fazer o que me agrada. Em suma, na presença de Deus mesmo lhe falta o respeito e se afasta dele. E nisto consiste propriamente o pecado mortal, o ato com que o homem se alheia de Deus. Disto se lamentava o Senhor, dizendo: ingrato foste, tu me abandonaste. Eu jamais quisera apartar-me de ti. Tu me voltaste as costas. Deus declarou que aborrece o pecado, de modo que não pode deixar de aborrecer a quem o comete. Quando o homem peca, ousa declarar-se inimigo de Deus e combate frente a frente contra ele. Que dirias se visses uma formiga a lutar com um soldado? Deus é esse onipotente Senhor, que com o ato de sua vontade arrancou do nada o céu e a terra, e se quisesse, por um sinal seu, poderia aniquilá-los. O pecador, quando consente no pecado, levanta a mão contra Deus, e com colo erguido, isto é, com orgulho, corre a insultar a Deus. Arma-se de grossa cerviz, símbolo de ignorância, e exclama: que grande mal é o pecado que fiz? Deus é bom e perdoa aos pecadores. Que injúria, que temeridade, que cegueira tão grande! O pecador não só ofende a Deus, mas também o desonra. Com efeito, renunciando à graça divina por um miserável prazer, menospreza e rejeita a amizade de Deus.
Se o homem perdesse esta soberana amizade para ganhar um reino, ou ainda o mundo inteiro, não há dúvida que faria um mal imenso, pois a amizade de Deus vale mais que o mundo e que 1000 mundos. E por que será que se ofende a Deus? Por um punhado de terra, por um ímpeto de ira, por um prazer brutal, por uma quimera, por um capricho. Quando o pecador começa a deliberar consigo mesmo se deve ou não dar consentimento ao pecado, toma, por assim dizer, em suas mãos a balança e se põe a considerar o que pesa mais: se a graça de Deus ou a ira, a quimera, o prazer. E quando por fim dá o consentimento, declara que para ele vale mais aquela quimera ou aquele prazer que a amizade divina. Vede, pois, como Deus é menosprezado pelo pecador. Davi, ao considerar a grandeza e majestade de Deus, exclamava: Senhor, quem há que vos seja semelhante? Mas Deus, ao contrário, vendo-se comparado pelos pecadores a uma satisfação vilíssima e posto a ela, lhe diz: A quem me comparastes e igualastes? De modo que exclama o Senhor: Vale aquele prazer mais que minha graça? Não terias pecado se soubesses que ao cometê-lo perderias uma das mãos, ou 10 escudos, ou menos talvez. Assim diz Salviano: Só Deus parece tão vil a teus olhos que merece ser posposto a um ímpeto de cólera, a um gozo indigno. Além disso, quando o pecador, para satisfazer qualquer paixão, ofende a Deus, converte em sua divindade essa paixão, porque nela põe o seu último fim. Assim diz São Jerônimo: Aquilo que alguém deseja, se o venera, é para ele um Deus. Vício no coração é ídolo no altar. Do mesmo modo, diz São Tomás: Se amas os prazeres, estes são teu Deus. E São Cipriano: Tudo quanto o homem antepõe a Deus, converte-o em seu Deus. Quando Jeroboão se revoltou contra o Senhor, procurou levar consigo o povo à idolatria, e apresentando os ídolos, disse-lhes: Aqui estão, Israel, os teus deuses. De modo semelhante procede o demônio. Apresenta ao pecador os prazeres e lhe diz: Que tens que ver com Deus? Eis aqui o teu Deus. É esta paixão, este prazer. Toma-os e abandona a Deus. É isto que faz o pecador, dando o seu consentimento. Adora no seu coração o prazer em lugar de Deus. Vício no coração é ídolo no altar. Se ao menos os pecadores não desonrassem a Deus em sua presença, mas injuriam-no e o desonram face a face, porque Deus está presente em todos os lugares. O pecador o sabe e, apesar de tudo, atreve-se a provocar o Senhor na mesma presença divina. O pecador injuria, desonra a Deus, e no que toca a sua parte, o cobre de amargura, pois não há amargura mais sensível do que ver-se pago com ingratidão pela pessoa amada, em extremo favorecida. E aqui se atreve o pecador. Ofende ao Deus que o criou e tanto o amou, que deu por seu amor o sangue e a vida. E o homem o expulsa de seu coração ao cometer um pecado mortal. Deus habita na alma que o ama. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. Notai a expressão faremos morada. Deus vem a essa alma e nela fixa sua mansão, de sorte que não a deixa, a não ser que a alma o expulse. Não abandona se não é abandonado, como diz o Concílio de Trento. E já que sabeis, Senhor, que aquele ingrato há de expulsar-vos, por que não o deixais desde já? Abandonai-o, parte antes que vos faça tão grande ofensa. Não, diz o Senhor, não quero deixá-lo, se não esperar que ele formalmente me despeça. Assim, quando a alma consente no pecado, diz a seu Deus: Senhor, apartai-vos de mim. Não o diz por palavras, mas de fato, como adverte São Gregório. Bem sabe o pecador que Deus não pode harmonizar com o pecado. Bem vê que, pecando, obriga Deus a afastar-se dele. Rigorosamente é como se lhe dissesse: já que não podeis ficar com o meu pecado, e tendes de afastar-vos de mim,
Ide quando vos aprouver. E expulsando a Deus da alma, deixe entrar o inimigo que dela toma posse. Pela mesma porta por onde sai Deus, entra o demônio. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entram e moram ali. Ao batizar-se um menino, o sacerdote exorciza o inimigo dizendo-lhe: sai daqui, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. Porque a alma do batizado, ao receber a graça, converte-se em templo de Deus. Quando, porém, o homem consente no pecado, efetua precisamente o contrário, dizendo a Deus que reside na sua alma: sai daqui, Senhor, e cede lugar ao demônio. É disto de que se queixa o Senhor a Santa Brígida, quando lhe diz que, ao despedi-lo, o pecador procedia como aqueles que expulsassem o seu rei do próprio trono. Sou como um rei banido de seu próprio reino, elegendo-se em meu lugar um péssimo ladrão. Que mágoa não sentiríeis se recebesseis grave ofensa de uma pessoa a quem tivesses feito grande benefício? Esta mesma mágoa causais a Deus, que chegou a dar sua vida para vos salvar. Clama ao Senhor a terra e ao céu, para que se compadeçam dele à vista da ingratidão com que o tratam os pecadores. Ouvi, ó céus, tu, ó terra, escuta. Filhos criei e engrandeci, mas eles me desprezaram. Em suma, os pecadores afligem com seus pecados o coração do Senhor. Deus não está sujeito à dor, mas como disse o padre Medina, se fosse suscetível de sofrer, um só pecado mortal bastaria para o fazer morrer pelo infinito pesar que lhe causaria. Assim, pois, afirma São Bernardo: o pecado, quanto em si é, dá morte a Deus. De modo que o pecador, ao cometer um pecado mortal, fere, por assim dizer, a seu Senhor, e nada omite para tirar-lhe a vida se pudesse. Segundo a expressão de São Paulo, calca aos pés o Filho de Deus e despreza tudo que Jesus Cristo fez e sofreu para tirar o pecado do mundo. Afetos e súplicas. Assim, meu Redentor, todas as vezes em que pequei, vos expulsei de minha alma, e fiz tudo para vos tirar a vida, se pudesseis morrer. Ouço-vos dizer: que mal te fiz, ou em que te contristei para me causares tantos desgostos? Perguntais-me, Senhor, que mal me fizestes? Destes-me o ser, morrestes por mim. É este o mal que me haveis feito. Que hei de responder? Confesso, Senhor, que mereci 1000 vezes o inferno, e que muito justamente já me poderias ter condenado a ele. Lembrai-vos, porém, do amor que vos fez morrer por mim na cruz. Lembrai-vos do sangue que por meu amor derramastes. Tende compaixão de mim. Mas já sei, Senhor, não quereis que desespere, e me dizeis que estáis à porta de meu coração, deste coração que vos expulsou, e que bateis nele com vossas inspirações para entrar, pedindo-me que vos abra. Sim, meu Jesus, estou resolvido a apartar-me do pecado. Dói-me de todo o coração de vos ter ofendido, e vos amo sobre todas as coisas. Entrai, meu amor, a porta está aberta. Entrai, e não vos afasteis mais de mim. Abrasai-me com o vosso amor, e não permitais que torne a separar-me de vós. Não, meu Deus, não queremos mais separar-nos. Abraço-vos, e aperto-vos a meu coração. Dai-me a santa perseverança. Maria, minha mãe, socorrei-me sempre. Rogai por mim a Jesus, e alcançai-me a dita de jamais perder a sua graça.